Olá, está no ar o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. A Igreja Central está em festa. Nesse mês, a nossa igreja comemora 81 anos de existência. E eu fui até a casa da Zizi e do Rubinho, que são filhos de fundadores da nossa igreja, e eles nos contaram um pouco mais da nossa história. E no último bloco, o reverendo Osni Ferreira traz uma reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas. Então, continue ligado aqui no Central em Foco. Deus vai falar ao seu coração. E neste final de semana, na verdade no mês de julho, a Igreja Presbiteriana Central completa 81 anos de vida, de história aqui na cidade de Londrina. Quase que se mistura com a história da cidade, né, Zizi? Sim. E eu estou aqui na casa desse casal querido, Rubinho e a Zizi, que fizeram parte dessa história. Na verdade, a Zizi é a nossa historiadora ali da igreja, né, Zizi? Arquivo vivo. Que bom. Zizi, é tão bom poder estar aqui conversando com você e ver que ainda existe uma emoção quando a gente relembra essa fase, né? Nós estamos falando de que ano? 1936, né? Você não estava aqui ainda em Londrina, Não. né? Em 1936 foi quando um grupo que se reuniu e começou a igreja presbiteriana na casa do seu Pedro, né? Uhum. E ali esse grupo eram basicamente 4 famílias aqui da cidade e uma família que morava na zona rural. Certo. Eles eram umas 24 pessoas e se reuniam. Muitas vezes uma família não podia vir porque as estradas eram muito lamacentas, não Terra existia vermelha, né? terra vermelha, a luz elétrica eram tomatinhos, sabe? Nossa. Então você não enxergava nada, eles andavam com lamparinas, com lampiões, né? Uhum. Mas em 1939 é que a família do Rubinho chegou. Então, a família dele chegou antes que a sua. É. Aham. A dele chegou em 39, quer dizer, a igreja, eles chegaram e a igreja tinha 3 anos ali 3 já anos. de organização. É verdade, é verdade. Mas ainda era na casa do seu Pedro. Uhum. Né? Mas aí, Zizi, você chegou e como que era a igreja, hein, nessa Depois, época? quando eu cheguei, porque depois eles construíram uma igreja de madeira, né? Aham. Que já não comportava mais aquela casinha do seu Pedro lá para reuniões Sei. dele. Que é essa igreja da Que foto. é essa igreja de madeira aí. Certo. Né? E aí, a igreja, eles adquiriram um terreno e a Companhia de Terras deu o terreno do lado para eles. Então, eram dois terrenos. Uhum. Mais tarde, eles construíram aquela igreja de alvenaria. Entendi. Em 47, quando eles inauguraram a igreja, eles ficaram vários anos construindo essa igreja, por causa da dificuldade financeira, foi devagar, né? Uhum. Quando eles inauguraram a igreja em 1947, e nós chegamos, a minha família chegou aqui em fevereiro de 48. Então a igreja era novinha. Olha só. E você cresceu aqui nessa igreja. Cresci. Foi onde você conheceu o seu Daí esposo. conheci o Rubinho lá, né? Casou? Você casou na nossa igreja? Casei ali, tive as 4 meninas, né? Eu batizei as meninas. Todas Acho que ali. só uma que eu batizei lá na igreja do meu avô. Aham. Depois casei as 3, né? Aham. Isso, então, e ali você fez muita história, né, Zizi? A Zizi trabalhou ali na igreja até que ano, Zizi? Que eu lembro de você ali 2007 implantando o agora. Ministério de Células, né? Foi você que fez Começou isso com a também, gente. né? Sabe, o seu pai tinha ido para os Estados Unidos Sim. e tinha deixado o pastor Francisco encarregado ali de algumas partes do trabalho, que tinha outros pastores, né? E ele tinha um projeto de começar grupos familiares, sabe? Mas eu já tinha
particularmente, eu tinha 5 grupos de mulheres. Porque um dia eu cheguei pro teu pai e a sua mãe estava junto e falei, olha, eu escutei um dia um pastor falar assim, se você tem um sonho, você conte pro seu marido. Se o seu marido falar ok, você conte pro teu pastor. Se o teu pastor falar ok, vai em frente. Olha só! Então, eu pedi pro seu pai ele me recebeu um dia que eu queria conversar com ele. Para ele me autorizar a começar um grupo de mulheres para a gente estudar a Bíblia à tarde, para ver se eu tirava um pouco as mulheres da tarde, vão para o shopping, vão para cá, não tem o que fazer. Já deram conta do recado da casa, né? É verdade. Então, ele e a sua mãe, ele disse, você pode abrir os grupos que você quiser, quantos você quiser. Olha só. E eu comecei. Era tudo muito familiar também, né? Todo mundo ali, muito próximo, as famílias muito unidas. Quando um ficava doente, todo mundo estava lá para ajudar, sabe? Quando nascia um nenê na casa do outro, estava todo mundo lá. Então, esse grupo de pioneiras, aliás, pelo próprio aspecto de ser pioneiras na cidade, né? É verdade. Pela terra, pelas carências que eles tinham, tudo, eles se uniam mais, né? É verdade. Acho que se uniam mais. Agora, a igreja que eu já peguei, já em 48 para cá, já foi essa igreja da nossa mocidade, né? Igreja mais dinâmica na parte da mocidade. Sim. Os congressos que se faziam, as viagens, sabe? Piqueniques, comemorações, brincadeiras de salão. Sábado, no salão nobre lá, do edifício da Educação Religiosa ali, nós tínhamos as brincadeiras ali de na salão. rua Benjamin Constant, né? Do lado do templo. Que mais tarde, o templo foi sendo reformado, né? E daí nós construímos, no lugar daquela igreja de madeira, construímos aquele prédio ali de educação religiosa que tem hoje, ao lado, que é o teatro. Né? Isso. Como é que chama ali? Espaço Benjamin. Benjamin. E é muito característico da igreja presbiteriana, a igreja e uma escola, a educação sempre muito isso já presente, né? Isso já acompanhou a igreja presbiteriana no Brasil. Porque os missionários que vieram, eles eram americanos, então eles tinham crianças, né? É verdade. E eles, então, era sempre assim, uma igreja e uma escola do lado. Porque a escola, para ensinar para os filhos dele terem escola, e os filhos das pessoas da comunidade evangélica também. O que eu quero falar é o seguinte, que no tempo antigo daí, quando terminava a oração, o meu pai ficava em pé. Todo mundo sentava, meu pai ficava em pé. Ah, é? Ele olhava para lá, olhava para cá, sentava. E eu ficava assim, mãe, por que ele está de pé? Ela falou assim, eu não sei. Ela falava, né? Para cortar o assunto. Aí na segunda-feira, ele mandava arriar cavalo para ele, e aquele membro que não... Que ele notou a falta lá. Ele ia lá na casa. Ah, então ele ficava em pé para ver quem não tinha ido na igreja. Olha só. Aí ele chegava e não descia do cavalo. Chegava no portão, tá tudo bem. E eu, num cavalinho atrás, que eu queria ver. Aí ele falava assim, não, porque eu não vi vocês na igreja, então vim fazer uma oração aqui. Ele de cima do cavalo fazia. Aí eu falei para ele, pai, por que o senhor não desce? Eu não desço porque só tem mulher e criança. O marido está trabalhando. O marido está trabalhando. Então eu oro aqui abençoando ele lá. Amém. Olha que coisa mais linda, né? Que testemunho. Mas eu quero agradecer, viu, seu Rubinho e Zizi, vocês terem nos aceitado aqui para bater esse papo, né? Aqui na casa de vocês. Muito obrigada por essa herança que nós como igreja recebemos de vocês, da família de vocês. Que Deus dê ainda dias
de bênçãos, de muita saúde para vocês. Amém. E para toda a família de Amém. vocês. Muito obrigada, viu? É com alegria que trazemos uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje o texto está lá no Salmo 90, o versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quero falar hoje sobre um coração sábio para viver melhor. Que tal fazer dos dias que nos restam para viver os melhores dias de nossa vida? A vida é uma escola e nós deveríamos estar constantemente aprendendo com os nossos próprios erros. Há um adágio muito conhecido que diz: nunca é tarde demais para aprender. Moisés, o autor do Salmo 90, chama a nossa atenção para a realidade de que a vida aqui na terra pode ser breve e terminar de uma hora para outra. Ninguém sabe descrever como serão os seus últimos dias, nem tampouco escolher como será a sua morte. Maravilhoso seria se pudéssemos fazer essa escolha. Mas há uma coisa que todos nós podemos afirmar com convicção, que aqui não é o nosso lar eterno. Somos apenas peregrinos na terra. Não podemos negar a realidade da morte, nem tampouco adiá-la quando chegar a vez de cada um de nós fechar os olhos para sempre. Quando choramos a morte de alguém, choramos também a nós mesmos, porque vemos naquela pessoa o destino de todo ser vivente. Ninguém gosta de pensar na morte. Obviamente, é muito melhor pensar na vida. E é tão bom ouvir quando alguém diz com prazer: eu amo a vida. É verdade, a vida deve ser vivida da melhor maneira possível, mas com sabedoria. Daí a razão do grande líder Moisés orar a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés reconhecia que precisava da direção divina para agradar a Deus e viver bem os seus dias na terra. Ele reconhecia a soberania de Deus e também a fragilidade do ser humano que viera do pó e para o pó um dia voltará. Na versão Bíblia Viva, ele afirma: tu nos levas pelos rios da vida tão depressa quanto um sonho, como a erva que nasce de madrugada, cresce durante a manhã, à tarde murcha e morre. Se pudesse começar tudo de novo e perguntar ao Senhor Jesus como fazer dos dias que nos resta viver os melhores dias da nossa vida, certamente Ele nos traria suas próprias palavras proferidas lá no Sermão do Monte. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, o versículo 33. Não tenho dúvidas de que se a partir de hoje, em plena consciência, você colocar as prioridades na ordem correta ou no lugar que elas devem ocupar, isso transformaria a sua vida ou a vida de qualquer pessoa que busca seguir os ensinamentos de Jesus. Não é preciso fazer uma pesquisa para saber o que é prioridade. É simplesmente obedecer à ordem bíblica. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Presta atenção. Buscar em primeiro lugar é buscar o lugar em primeiro lugar e ponto final. Não tem discussão. O ser humano inverte as prioridades segundo os seus próprios conceitos e acha que pode ser feliz assim. Não existe reino sem o rei. Portanto, é preciso entender
que para buscar o reino de Deus implica em buscar o Rei Jesus em primeiro lugar. Essa busca de maneira apropriada e intensa, conforme escreveu o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, os versículos 13 e 14, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sim, essa busca fará toda a diferença em nossa caminhada. Sejamos humildes o suficiente para que alcancemos um coração sábio e vivamos para Deus. Alguém disse que o que importa não é acrescentar anos à nossa vida, mas acrescentar vida aos nossos anos. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João capítulo 10, o versículo 10. Jesus deseja ser primazia e não personalidade em nossas vidas. Oremos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra revela de maneira muito clara e nítida Jesus. E esse é o caminho do ser humano. Não há outra vida, nem uma vida melhor, se não for através, ou melhor dizendo, por meio de Jesus Cristo. Sopra sobre nós agora, todos nós que temos lido a Bíblia e entendido a Tua palavra, a urgência de Jesus na nossa vida e no nosso coração, para que possamos viver dias melhores. É o que eu peço para todos que estão me ouvindo e me vendo nesta oportunidade. Oro em fé, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Espero que você tenha uma semana muito abençoada. Estaremos aqui no próximo domingo com a graça e a bênção do Senhor Jesus. Não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você. Você é nosso convidado para participar ainda hoje de um dos cultos de celebração que acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401, ou às 18 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo e Jardim Leonor. Durante a semana, de segunda a sábado, alvorada no altar, uma reunião de oração que começa às 6h30 da manhã na capela, que fica também no Centro de Adoração. Noite da Libertação, às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, no Centro de Adoração, e aos sábados, às 20 horas, culto da juventude, também no Centro de Adoração. Conheça melhor a Igreja Central. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook e no Twitter, ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Esperamos você no próximo domingo aqui no programa Central em Foco. Que você tenha uma semana abençoada e até lá!